Professor Henrique, conte para os ouvintes da UEM-FM. Foi encontrado recentemente um morcego que estaria apresentando o vírus da raiva aqui em Maringá. Isso é comum? Isso acontece mesmo? Por quê? Pois é, então é importante que a população saiba que o vírus rábico, ele circula na fauna, né? É um vírus que acomete mamíferos e ele circula. Mas deve ser destacado que um percentual muito baixo dos morcegos apresenta o vírus, tá? Menos de 2% dos animais capturados apresentam o vírus. O ponto-chave é que, em geral, o que acontece é que, se a gente encontra um morcego numa situação suspeita, por exemplo, caído no chão, um animal que não consegue voar, deve ser contactado o CCZ. O ponto-chave é esse. Então, eu ouvi na semana passada alguns comentários no sentido cuidado redobrado, tem que triplicar o cuidado com esses animais. Não tem que triplicar nada, tem que ter cuidado e ponto. E qual é o cuidado? Não querer tocar um animal silvestre. Animal silvestre não é doméstico. Então a pessoa não pode achar que tem um morcego caído no chão, por exemplo, que é uma situação que demanda uma atenção diferenciada, porque é um animal que está no chão. O morcego em geral, com exceção de uma família, que é a Moloside, os outros não vão ao chão e não permanecem no chão. Os molosídeos são os morcegos mais comuns em forros de residência. Por causa do design da asa deles, eles em geral ficam, por exemplo, no telhado e antes de alçar voo, eles se soltam, planam e só então voam. Se por algum motivo eles se desequilibram, eles trombam, passam um vento muito forte, eles caem no chão, eles não conseguem levantar voo do chão, esse grupo de morcegos. E aí ele tem que escalar uma superfície áspera, ficar mais alto e conseguir voar. Resultado, como muitas vezes as nossas construções não tem essa parede mais áspera, por exemplo, ele fica no chão e vai morrer. E muitas vezes uma pessoa vê e pensa, olha, um filhote, ou olha, um animal doente. Mas se for dessa família, em geral eles não têm nada. Por que eu digo que as pessoas têm que apenas ter o cuidado? Porque não se pega, não se toca animal silvestre. Então, de repente, vê um morcego no chão e fala, é um filhote. Ou, é um morcego doente. Vai lá e pega com a mão nua. Ou bota um plástico em cima, os dentes do animal atravessam o plástico. Então, aí a pessoa vai ter que ir para vacinação. Ou seja, esse caso é um caso isolado, requer cuidado, mas não preocupação exagerada. Exatamente. Porque, olha, se a gente fizer uma retrospectiva, nos outros anos nós também tivemos casos de morcego com raiva. A cada ano são cerca de 8, 9 registros. Então, nada está fora do que a gente tem acompanhado ao longo dos anos. Esse é o segundo caso, inclusive, desse ano. Até interessante porque semana passada eu dei uma entrevista que foi publicada e constava lá, eu disse para quem me entrevistou, eu falei, olha, entre em contato com o pessoal do CCZ, porque esse é o segundo caso envolvendo o morcego desse ano, em Maringá. E, de repente, as pessoas começaram a ligar, Henrique, apareceu outro morcego já. Falei, não, calma, gente. Esse foi um caso de 2019, anterior, e esse que foi publicado recentemente é sobre um morcego que estava na UEM. E a raiva é transmitida pelos mamíferos, não só pelos morcegos. Então, ou seja, outros mamíferos também requerem cuidado, né, professor? O principal transmissor da raiva é o cão. Pois é. Então, a gente sempre orienta. Encontrou um morcego caído no chão, não toque o animal. Tá no chão, entre em contato com o CCZ. Zoonoses. Isso, o Centro de Controle de Zoonoses. Não, o morcego está no forro da minha residência, ele está na minha casa, mas não na condição de chão. Entre em contato com o nosso grupo de pesquisa, que é o GEMEA, Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. Nós vamos dar uma atenção e orientar o morador sobre o que pode ser feito e tal, porque não adianta. As nossas edificações, elas são favoráveis à permanência da fauna sinantrópica, da fauna urbana. Então, os morcegos ocupam, é um lugar protegido. O GEMA tem um contato, tem uma página, tem um telefone? Sim, tem página no Facebook, então basta digitar GEEMEA e no Instagram gemea.uem. São canais de comunicação que a gente está sempre à disposição da população para orientar, para visitar a residência se for em Maringá, porque afinal de contas os morcegos são animais muito, mas muito importantes à natureza e ao homem, e eles não podem ser tratados de uma maneira negativa como a mídia faz desde sempre. Não são nocivos os morcegos de Maringá? Pois é, então, nós já fizemos estudos e até o momento nós não capturamos morcegos hematófagos. Eles estão na região, eles ocorrem na região, mas o que a gente tem observado é que eles são frequentes em áreas rurais, em áreas florestais, que é onde eles têm o recurso alimentar. Hematófagos disponível. São os que se alimentam de sangue? São os que se alimentam de sangue. Os daqui são o quê? Nós temos encontrado morcegos que comem insetos, frutos.
outros pequenos animais, dieta onívora. Agora, os hematófagos, até o momento, aqui na cidade de Maringá, nós não capturamos. Mas eu tenho que destacar para a população. Eu não disse, de maneira alguma, que casos eventuais de morcego com raiva não possam acontecer. Não podem. A questão, o ponto-chave, é que no passado as pessoas não tinham a informação de que encontrei um morcego com raiva, devo ligar no 156, que é o número do Centro de Controle de Zoonoses, para solicitar o recolhimento do animal. As pessoas não sabiam disso. Encontravam um morcego no chão, o que eles faziam? Jogavam no lixo. Descartavam. Hoje as pessoas estão mais informadas e encaminham. Então por isso que a gente tem um número considerável de morcegos enviados para o Laboratório Central de Curitiba e alguns casos eventuais com o vírus rábico. Então esse é um ponto muito importante, a população está mais informada, o que é muito bom, mas os casos na nossa cidade não estão aumentando. As pessoas têm que ter em mente isso, não há motivo para pânico, para alarde, é só lembrar, morcego é um animal silvestre como outros e eles podem conter vírus ou outros patógenos. Esse é o ponto importante. Professor, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu conversei com o professor Henrique Hortêncio Filho, ele é do Departamento de Ciências da Universidade Estadual de Maringá, um especialista em morcegos e ele é presidente do grupo GEMEA, que também acompanha o dia a dia, a vida, a rotina dos morcegos da nossa região. Marcelo Henrique, na UEM FM.